Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nessa aula, nós vamos estudar o algoritmo LLE, ou Local Linear Embedding, né? Que é um método local para fazer a mesma coisa que o ISOMAP fazia, ou seja, aprender as coordenadas intrínsecas da variedade que define o nosso conjunto de dados. Tudo bem? Então, nós vimos que o ISOMAP era um método global, tudo bem? Porque nós usávamos a matriz B, que vinha da matriz de distâncias, né, ponto a ponto. Então, ele usava todos os pontos uh, todas as amostras do conjunto de dados para obter a coordenada de uma determinada amostra. Agora, o LLE não, ele é um método local, por isso que tem esse Local Linear Embedding. A ideia é que aqui a coordenada de um ponto só vai depender do PET que esse ponto pertence. O que é um PET? É o ponto em si, é a amostra XI, mais o conjunto dos seus vizinhos mais próximos, tudo bem? Então, essa é a hipótese do LLE. A hipótese dele é, se eu pegar uma amostra e os seus vizinhos mais próximos, isso forma um PET linear, ou seja, isso aqui é um espaço euclidiano. Então, eu posso aproximar o central aqui, ó, o elemento central xi, é aproximadamente uma combinação linear dos vizinhos. Tudo bem? Porque eu estou num espaço linear, euclidiano, localmente falando. Mesmo que no global isso não seja verdade. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a ideia. Nós temos aqui o algoritmo LLE sumarizado em três grandes passos. O primeiro passo, vocês vão ver, é exatamente igual o do ISOMAP. Ou seja, dado minhas amostras, eu vou encontrar, vou induzir um grafo, né, para montar minha relação de adjacência. Tudo bem? Então, eu vou criar um grafo KNN a partir das amostras X. Como que eu crio esse gráfico? Eu ligo XI às suas K amostras mais próximas. Tudo bem? Passo 2, eu tenho que encontrar, ó, um problema de mínimos quadrados aqui, ó. Tudo bem? Ó, é a soma para cada ponto a diferença entre o xi e esse cara aqui, ó, nada mais é que esse xi chapéu. Então, eu quero minimizar a diferença entre o verdadeiro xi e sua aproximação linear. Tudo bem? Ao quadrado. Então, a ideia é quem é o W, quem são os pesos de reconstrução que minimizam esse erro quadrático médio, que esse erro quadrático. Deu para entender? Então, eu quero achar o W, é um problema de otimização. E, por fim, o passo 3, eu faço o quê? Usando os pesos que eu estimei no passo 2, eu vou definir uma outra função quadrática, que agora é uma função de y. Ó, eu quero encontrar quem são as coordenadas y num espaço de menor dimensão, só que o peso, aqui eu fixo x e vario o peso. Aqui não, eu fixo os pesos e deixo variar os y, as coordenadas de saída. Quem são os y que minimizam esse erro quadrático aqui? E aí eu tenho as coordenadas da imersão, as coordenadas locais y. Tudo bem? Então, nós vamos aqui estudar da mesma forma que o isomap. Primeiro, o passo 2 e depois o passo 3. São ambos problemas de otimização. Tudo bem? E eu já adianto, nós vamos cair aonde? Em problemas de autovalores e autovetores. Então, primeiro passo é encontrar as coordenadas, ou melhor, encontrar as vizinhanças locais. Isso, pessoal, na verdade, está relacionado com o passo 1 aqui. Ó. O que ele comenta? O que a gente pode dizer aqui? A ideia é que nós temos que prestar atenção no seguinte: o grafo é aquele dilema. O K ele não pode ser tão pequeno para o grafo não ficar desconexo,
Mas também o K não é muito bom que ele seja muito grande, porque se ele for maior que a nossa dimensionalidade de entrada M, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa de, digamos assim, regularizar o problema. Tudo bem? Então, nós vamos ver aqui como que a gente regulariza. É de fato bem simples, mas a ideia é que o K seja um meio termo e não muito grande nem muito pequeno, tá certo? Se ele for um grande, maior que a dimensionalidade de entrada, que às vezes é comum, porque às vezes meus dados de entrada têm dimensionalidade 5, 8, e minha vizinhança tem tamanho 10, 12, né? Então a gente usa regularização, que a gente vai ver logo mais. Tudo bem? Então vamos para o passo 2, que é o Least Square Estimation of the Weights. Estimação de mínimos quadrados dos pesos de reconstrução ótimos. Então, pessoal, veja, lá da definição, esse é o erro quadrático. Tudo bem? O que eu fiz aqui foi simplesmente colocar o WJ em evidência. Ó, se vocês olharem aqui, ó, tudo bem? Eu estou olhando, ó, para um único ponto. Aqui eu estou somando para todos os pontos, de 1 até N. Aqui, pessoal, ó, eu estou olhando para um único ponto, tá bom? Então, ó, sem perda de generalidade, nós vamos falar assim, qual que é o erro de reconstrução para o ponto XI? E aí, lá no final, a gente pega esse erro e soma para todos, tudo bem? Então, aqui é o erro de reconstrução de um único ponto. Notem, ó, que aqui não é mais uma matriz, é um vetor de pesos. É o vetor W. Aqui era uma matriz, porque era para todos os pontos. Então, para simplificar um pouquinho nosso problema, a gente olha para um único XI. Então, a diferença entre o XI real e o XI estimado. Por que que eu posso colocar esse WJ na frente do XI real? Porque, pessoal, o somatório dos pesos tem que dar 1. Tudo bem? Então, se eu vier aqui na frente do XI, colocar 1, 1 vezes XI é a mesma coisa. Então, se eu, 1, ó, o que que é 1? É a soma dos WJ. Tudo bem? Soma de WJXI. Por isso que eu posso colocar ele aqui, ó, tá? Ó, certo, pessoal? Então, eu posso escrever aquele critério dessa forma. Agora, elevando isso aqui, a norma ao quadrado é o quê? É isso transposto vezes ele mesmo, né? A norma ao quadrado de x não é x transposto x. Então, é isso que a gente vai fazer. Isso aqui é isso transposto isso. Que, multiplicando, ó, vai ter um somatório vezes outro somatório. Dá um somatório duplo. Em J e em K. WJ, WK, XI menos XJ transposto, XI menos XK. Certo, pessoal? Agora a gente vem aqui e define, ó, uma matriz C, cujo elemento CJK da matriz C é quem? É xi menos xj transposto, xi menos xk. Esse é o elemento, tá vendo? Por que que é JK? Porque tem esse XJ aqui e esse XK aqui, ó. É o do meio menos um vizinho transposto, o do meio menos um vizinho transposto. Tudo bem? Então, se a gente escrever matriz C dessa forma, eu vou substituir tudo isso aqui por quem? Por C, J, K. Então, ora, eu tenho uma somatório duplo de WJ, CJK, WK, que nada mais é, o que que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é essa forma quadrática aqui, ó. Na forma matriz vetor, é o vetor W que multiplica C, é o W transposto que multiplica C, que multiplica W. Tá vendo que é uma forma quadrática em W? Não lembra um pouco PCA? Lembra das aulas do PCA? É a mesma ideia, uma forma quadrática, só que aqui, em vez de ser a matriz de covariância, é essa matriz C aqui, ó, local. Tudo bem, pessoal? Então, veja, a ideia aqui do porquê que aquele somatório dos pesos tem que ser igual a 1,
nada mais é para garantir o quê? Invariância sobre translação. Então, é aquela ideia. Se eu adicionar uma constante, uma translação para o xi todos os seus vizinhos, esse erro não vai mudar. Ah lá, ó, o nosso erro, pessoal, quem que é? Ah lá, eu vou chamar aqui de x e til é uma versão deslocada do xi. E o xj uma versão deslocada do xj. Então, ó, quando eu escrevo em termos do xi, isso aqui é igual ao quê? Do x e til e do xj til. Eu vou desmembrar aqui. O til é o xi mais c, e aqui o xj til, xj mais c. Tudo bem até aqui? Agora, notem, eu vou fazer a distributiva aqui, ó. Isso aqui é somatório de WJXJ mais somatório de WJC. Isso aqui, pessoal, somatório de WJC, quanto? O C é uma constante, então o C sai do somatório. Soma do WJ é 1. Então eu fico com isso aqui, XI mais C, menos esse somatório, menos C. Ora, mais C menos C, cancela. O que é isso aqui? Isso aqui é o nosso erro original. Ó, tudo bem? Então, o erro til é igual ao erro original. Transladar de uma constante C não afeta o meu erro. Por isso que é importante essa restrição aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, qual que é o nosso problema que nós temos que reduzir aqui? Veja, nós fizemos aquilo lá para um ponto, né? Nós fizemos isso aqui, ó. Isso aqui é para um ponto xi do nosso conjunto de dados. Então, veja, a ideia aqui é que nós temos, então, um probleminha para cada ponto. Então, ó, é um problema de otimização com restrição para cada um dos nossos pontos xi. Então, como que fica um desses problemas? Fica assim, eu quero minimizar essa forma quadrática aqui. Aqui agora, ó, WICI. Por quê? Porque é o W, é o vetor de pesos I do ponto xi. É a matriz C do ponto xi. Então, eu quero minimizar essa forma quadrática, sujeita, olha lá, a soma dos pesos seria igual a 1, é a mesma coisa que eu multiplicar o meu vetor de pesos por um vetor de uns, constante de uns, e isso tem que ser igual a 1. Para todo o meu ponto, para ponto 1, 2 até n. Tudo bem? Esse aqui é um problema que a gente já conhece a solução. É o quê? Problema de otimização com restrição de igualdade, multiplicadores de Lagrange eu tenho que usar, igual a gente viu no PCA. Então, a função lagrangiana aqui fica essa aqui, ó. Eu introduzo o multiplicador de Lagrange, eu vou incorporar a restrição, né, na minha função objetivo. Então, vai ficar a forma quadrática menos o lambda e 1 transposto W e menos 1. Tomando a derivada em relação a W e igualando a zero, então aqui é uma quadrática, né? A derivada da quadrática, 2 vezes CI igual que a gente tem como se fosse x quadrado. X quadrado é 2x a derivada. Mesma regrinha. Aqui, pessoal, é linear em W. Então, quando eu derivo em W, vai ficar lambda vezes 1. Lambda vezes 1. O que nos leva a... Olha lá, eu passo esse lambda para cá, lambda 1, passo 2 dividindo, então vai ficar CIWI igual a lambda sobre 2, 1. Tudo bem, pessoal? Se a matriz C é invertível, se ela admite inverso, se ela não é singular, nós temos a solução fechada aqui, que é, olha lá, ó, lambda sobre 2, CI a menos 1, que multiplica o vetor de uns. Tudo bem? Onde esse lambda sobre 2 aqui, pessoal, nada mais é que uma constante normalizadora. Tudo bem, pessoal? Então, ao invés da gente ajustar o lambda na mão aqui, o que que a gente faz? A gente, na prática, esquece esse cara aqui, ó. Esquece. A gente resolve, ó, esse sisteminha linear aqui, ó, tá? Então, olha só, W é igual a C I
a menos 1 vezes 1. Não é a mesma coisa que eu tivesse com C, I, W, I igual a 1? Então, ao invés de eu não preciso nem calcular a inversa aqui, ó, eu resolvo, porque se eu multiplicar por C dos dois lados, C é menos 1, fica a identidade. Identidade vezes 1 vira 1. E aqui vai ficar C, I, W, I. Então, isso aqui é um sisteminha linear. Ó, o C eu tenho, a matriz A eu tenho, o W, lembra aquele AX mais AX, ó, AX igual a B? Só que o meu B aqui é um vetor 1, 1, 1, 1, constante de 1. E a minha matriz A é essa CI. Tudo bem? Qual que é a ideia? Resolve esse sisteminha linear, resolve qualquer método lá, e aí a solução, pessoal, a solução W, você normaliza depois. Aí a gente se livra desse lambda sobre 2, tá vendo? Então, ó, o que que eu faço aqui? Resolvo o sistema linear e depois, cada componente do meu vetor W, da minha solução, eu divido pelo somatório dos pesos. Assim eu garanto que eu normalizo, que a minha solução é normalizada. Tudo bem, pessoal? Então, veja, esse aqui é no caso padrão. No caso, pessoal, de que ó, o K, o número de vizinhos do grafo, é maior que M, o número de atributos original, o que que acontece, pessoal? A gente precisa regularizar o nosso problema, porque esse problema fica um problema mal condicionado, que a gente chama, né? Mal condicionado significa que tem mais variáveis do que equações. Então, tem infinitas soluções possíveis. Ah, poxa, peraí, se tem infinitas soluções, eu tenho que escolher uma dessas infinitas, né? E o que que a gente faz? Regularização de Tikhonov. Então, ó, em vez de minimizar esse cara aqui, ó, que é isso aqui é erro quadrático, né, pessoal? A gente vai adicionar uma penalização. Então, a gente fica com mínimos quadrados penalizados. O que que é? Mantém o termo quadrático aqui, mas ó, a gente soma o alfa é o nosso peso da regularização de Tikhonov. Se o alfa é zero, não tem regularização nenhuma. Se o alfa é maior, a regularização é extrema. A ideia aqui é encontrar um trade-off, um alfa, né, pequeno, mas que já regularize. E quem que é esse cara aqui? A soma dos pesos do W ao quadrado. Então, ó, eu quero minimizar o erro quadrático, mas eu também quero que a norma, ó, do W, do vetor W, seja, não estoure, vamos dizer assim. Porque se eu não colocar esse termo aqui, se eu for direto aqui, a norma do W, porque é mal condicionado, ele vai estourar os coeficientes do W lá, da minha combinação linear. Ele acaba estourando, vai lá para cima. Para evitar estourar o W, põe isso aqui, ó. Meio que a norma de W tem que ser pequena. Quero minimizar o problema e também junto minimizar a norma. Tudo bem? Então é isso que eu falei. O alfa controla o grau da regularização. Tudo bem? Se alfa é zero, cai no problema mínimos quadrados normal. E aí, o que pode acontecer? O meu W, a minha solução W, explode por causa do problema ser mal condicionado. Agora, no outro limite, se o alfa é infinito, o que acontece? Esse cara aqui perde, esse cara que praticamente se anula perto desse, então eu tenho um problema de minimizar a norma do vetor de pesos. Eu quero o vetor de peso de mínima norma. Pô, mas aí ele vai para o zero, né? Solução zero, solução nula, que também não me diz nada. Então, a ideia é o alfa ser pequeno, mas não nulo, tá, pessoal? Tipicamente, 0,001, 0,01 é bem pequeno, mas não zero. E aí, ó, o problema de minimização fica como? Olha lá, eu tenho essa forma quadrática aqui, que era do problema anterior, mais, ó, alfa, a norma de W, tá vendo? Norma de W. Sujeito àquela restrição dos pesos tem que somar 1. Aplicando a função lagrangiana,
Então, a gente chega aqui, ó, eu copio a função objetivo e, da mesma forma, incorporo o multiplicador de Lagrange, menos lambda, restrição, na forma g de x menos c igual a zero. G de x é isso aqui, c é isso aqui, igual a zero. Então, se eu tomar a derivada agora em relação a w e igualar a zero, vai ficar o quê? Ah lá, 2, porque aqui é a forma quadrática. Aqui também é quadrático, então vai ficar 2 alfa, wi, vira linear, igual a lambda 1. Ora, agora eu vou colocar o w em evidência, c i mais alfa, identidade, que multiplica wi igual a lambda sobre 2 vezes 1. Quem é a minha solução final, pessoal? Aqui, ó. É o lambda sobre 2, ci mais alfa i. Notem, pessoal, a menos 1 vezes 1. O que é esse cara aqui? Para ficar igualzinho à abordagem que a gente fez no passo anterior, eu quero desprezar o lambda, eu não quero ficar achando o lambda na mão. O que eu faço? Multiplica ambos os lados por ci mais alfa i. Então, eu vou ter aqui, pessoal, um sistema linear, olha lá, ó, ci mais alfa vezes a identidade, tá vendo? Que multiplica quem? wi igual a 1. É o mesmo problema anterior, só que antes de resolver, eu estou adicionando uma leve perturbação na diagonal principal. Vocês estão vendo? Isso aqui é um mais, tá? Então, aqui, o que consiste em regularizar o problema? É se somar um peso bem pequenininho na diagonal principal da matriz C. Ó, que tranquilo, tá vendo? Então, isso que é regularizar. Quando você precisar regularizar, você vai lá e soma 0,001 ou 0,0001 na diagonal principal de C. Isso resolve o problema, tá? Essa é a ideia. Então, geralmente, o pessoal não está nem aí. Regulariza em qualquer caso, porque somar uma leve perturbação na diagonal principal, se não precisasse regularizar, não vai afetar quase nada. Agora, se precisar regularizar, essa pequena perturbação é um negócio assim incrível. Muda da água para o vinho. A sua solução, em vez de ficar inútil, passa a ser útil. Então, é sempre bom regularizar. É sempre bom. Você soma uma perturbaçãozinha na diagonal principal de C. Muito bem, pessoal. Era isso que eu queria nesse vídeo. Vou ficando por aqui. E nos próximos vídeos nós vamos ver, então, o passo 3 do LLE. Ok? Muito obrigado a todos pela atenção. Até mais.